Vou fazer uma autodescrição, né, de mim, porque a gente está com o programa do Mackenzie de inclusão, então vou fazer minha autodescrição. Quem tiver necessidade como fala, da apresentação por Libras, é só fixar a Camila, que é a nossa intérprete que está nos acompanhando aqui também, ou a apresentação também. Não, voltou. Como que é, né, para fixar, né, como que é o destacar, né, então, ou fixar, e aí fica a Camila na tela, fazendo a apresentação por Libras, ou acompanhando os slides do professor Marcelo, tá, então quem tiver essa necessidade, coloca para fixar a Camila. Então vamos lá, eu sou a Daniela, sou mulher branca, de cabelos longos, altura dos cabelos comprimentos, né, dos cabelos pouco abaixo dos ombros, na cor preta, olhos castanhos, estou utilizando uma máscara preta, um blazer preto com uma blusa branca, o crachá do Mackenzie. Ao fundo eu tenho uma parede branca, é um slide do Teams, né, disponível pelo Teams, então é uma parede branca com uma janela na lateral. Agora o Rafael vai se apresentar e na sequência ele vai passar o vídeo da inclusão. Vou pedir a todos que durante a apresentação fiquem com os microfones desligados. Perguntas, fazer pelo chat, tá? A gente vai estar acompanhando todas as perguntas ao final da apresentação do professor Marcelo. Vamos responder. Ou levantar a mãozinha e ao final a gente abre o microfone para poder fazer a pergunta para o palestrante, tá? Professor Marcelo. Vamos lá, então. No final da apresentação também, só lembrando, a gente vai ter um sorteio. Serão 6 brindes. Se as pessoas não estiverem ao final da reunião, quando eu chamar o nome, passa a oportunidade para outra pessoa, tá? Do contrário, são 6 brindes, 6 números que vão ser escolhidos pelo professor Marcelo. Ok? Muito obrigada pela presença de todos. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao último dia, última palestra da CIPAT. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, aqui da Segurança do Trabalho, e eu vou rodar aqui o vídeo do Mackenzie Inclusão. Após o vídeo, o professor Marcelo pode iniciar a sua palestra aí, tá ok? Vamos ver o vídeo. Vinheta com retângulos coloridos. Sobre eles, um quadrado se movimenta e são exibidas fotos de cadeirantes, de grupos de pessoas e de mãos unidas. Logo do programa Mackenzie de Inclusão. O que significa a inclusão para o Mackenzie? Tiara Rabaglio Pérez, coordenadora de gestão por competências. Mulher branca de cabelos loiros, longos e lisos. Está com uma blusa clara em tons de cinza. Atrás dela há uma janela grande. Há um intérprete de Libras no canto direito inferior. Inclusão vem do verbo de ação incluir, ou seja, é o ato de incluir, abranger, inserir. Mas para o Mackenzie, a inclusão é muito mais do que isso. A inclusão significa igualdade, significa equidade, significa que nós devemos cuidar do bem mais precioso da instituição, que são as pessoas. Nosso desejo de coração é que você conheça um pouco mais sobre o programa Mackenzie de Inclusão. Nossa área está à disposição de vocês e que você seja um multiplicador dentro e fora da instituição sobre esse tema. Para que existe o programa Mackenzie de Inclusão? Cristiane Lico Pieroni, analista de recursos humanos, mulher branca de cabelos pretos ondulados com comprimento na altura dos ombros. Está com uma blusa estampada na cor off-white com preto. Atrás dela uma porta e uma parede branca. O programa Mackenzie de Inclusão existe para garantir a equidade nas relações. Então, para garantir que os recursos de acessibilidade estejam disponíveis, para que ele consiga realizar o trabalho que ele foi contratado para fazer, para que gestores e equipes consigam receber essa pessoa da forma adequada, tentando fazer a inclusão da melhor maneira possível. O programa existe para garantir isso, né? Para auxiliar a pessoa com deficiência e ouvir a pessoa com deficiência sempre que ela se sentir
prejudicada por conta de sua condição. Qual a importância de garantir a acessibilidade para o processo de inclusão das pessoas com deficiência? Professor Rinaldo Molina, coordenador do PROATO e professor do CCBS. Homem branco, calvo e grisalho, usa óculos e está com uma camisa verde clara. Atrás dele há uma parede bege escura. Sim, a pessoa com deficiência que hoje acessa a universidade, ela tem direito a equiparação de oportunidades, ou seja, é preciso tornar o acesso dela possível aos conteúdos que são ministrados pelo professor. Então, com isso, ou que ela concorra com igualdade com os amigos que não têm nenhuma deficiência. Então, a questão da acessibilidade, a questão de tornar acessível o mundo, ele é fundamental para que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos. Como a acessibilidade pode contribuir com a aprendizagem nos treinamentos para as pessoas com deficiência? Professora doutora Aline de Almeida, professora do CEFT. Mulher branca de cabelos loiro escuros, ondulados e longos. Ela usa óculos e está com uma blusa azul. Atrás dela há uma estante com livros e outros objetos. Para promover a acessibilidade, é preciso romper com as barreiras que foram construídas durante a trajetória sócio-histórica cultural da humanidade. Desenvolver sujeitos, promover a diversidade e as potencialidades devem ser as ferramentas que não só incrementem as atividades e os processos de aprendizagem do trabalhador deficiente, mas também as viabilizem, como dispor de rotas acessíveis, banheiros adequados, sinalização tátil, sonora e visual, por exemplo, proporcionam aos funcionários maior conforto, independência, segurança e acesso livre a equipamentos, à estação de trabalho e aos demais espaços. Contamos com você para nos ajudar a promover a verdadeira inclusão. Vinheta com retângulos coloridos. Sobre eles, um quadrado se movimenta e são exibidas fotos de cadeirantes, de grupo de pessoas e de mãos unidas. Logo do programa Mackenzie de Inclusão. Primeiro, eu queria fazer então minha autoapresentação, né? Eu tenho 1,70 m, eu estou sem máscara porque eu estou no conforto da minha casa, né? Porque a gente está trabalhando online. Tenho cabelos grisalhos, né? Já em fase de calvície, os olhos castanhos e uso óculos, tá? Sou professor da unidade de Campinas e agente do PROATO, então queria de imediato já dizer a todos que muito me honra estar aqui, né? O convite foi feito pelo Felipe e depois pelos membros da CIPAT, então é muito gostoso poder falar de gestão de inclusão e até como agente do PROATO que faz a inclusão dos alunos no campus de Campinas, eu devo dizer que esse trabalho de vocês é um trabalho, eu diria, incrível, e também eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos na CIPAT 2021, porque eu diria que esse tipo de evento ele é necessário, né, e primordial para que a gente possa entender várias situações do dia a dia, inclusive a gestão da inclusão. Eu parabenizo o pessoal também envolvido, porque eu sou agente do PROATO em Campinas, responsável também pela inclusão dos nossos alunos com deficiência. Então, é muito prazeroso estar aqui e eu agradeço ao Felipe, que inicialmente me fez o convite, né, e a todos os outros que depois reforçaram isso. A minha apresentação bom, eu sou psicólogo de formação e eu trabalho com doenças mentais, mas hoje eu fiquei muito feliz em poder vir aqui para poder falar sobre saúde e não sobre doença, né? Então, quando me convidaram para falar sobre saúde emocional, estou muito feliz, porque ela é de suma importância para o nosso dia a dia e nosso bem-estar mental. Haja visto esse momento que estamos vivendo, né, de pandemia, então eu diria que a saúde emocional e a saúde mental, elas andam lado a lado, né, mais a saúde emocional, eu diria que causa o equilíbrio nesse momento para aqueles que possuem, né, a preocupação em manter a sua saúde não só física, mas a emocional também, além da mental. Então, eu vou iniciar trazendo a vocês uma definição, né, da Organização Mundial da Saúde, que fala exatamente sobre a questão da saúde emocional como sendo um estado de bem-estar, onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades. Então, são as condições necessárias para que a pessoa, no seu dia a dia, né, possa atuar de maneira
efetiva, usando tudo aquilo que ele possui. E nesse sentido, pessoal, por isso que a questão, né, de romper essas barreiras que impedem os nossos queridos, as pessoas que possuem deficiência, ela é essencial no sentido até da saúde emocional, né? Então, as próprias habilidades podendo ser exercidas quando você rompe e tira essas barreiras da frente, como foi colocado pelos professores, né, que fizeram o vídeo. Lida também com fatores estressantes normais da vida. E aí a gente pode se questionar, mas o que é fatores estressantes normais, né? Bom, a vida na contemporaneidade, nesse mundo moderno em que vivemos, o estresse é companheiro de todos nós, inevitavelmente ele compõe o nosso dia a dia. É lógico que existe, então, um limite, né, aceitável para cada pessoa. Então, quando a gente fala normais da vida, isso vai depender de pessoa a pessoa. Algumas pessoas são mais extensivas, elas conseguem, né, resistir um pouco mais a esses fatores estressantes sem o adoecimento, enquanto que outros, de repente, são mais sensíveis. Mas, de qualquer maneira, a gente entende como normais da vida, no dia a dia, né, sem grandes mudanças ou atropelamentos aí de coisas mais sérias. E trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Então, a atuação frente à sociedade é importante quando a gente fala de saúde emocional também. Afinal de contas, somos seres gregários e precisamos uns dos outros para sobreviver, para poder se manter, até mesmo para poder se auto-identificar. Contudo, nos preocupa, né? Porque a saúde a saúde emocional é desafiada constantemente, né? Tendo em vista aí o nosso dia a dia, na correria do dia a dia. Hoje em dia a gente fala pouco menos de trânsito, mas o trânsito é um fator que estressa muito as pessoas, né? Hoje nós temos outros fatores estressantes, mas a saúde emocional é desafiada o tempo todo, o que pode trazer sérios impactos no bem-estar da pessoa, né? Então, quando a gente também fala de problemas pessoais, problemas financeiros, tudo que envolve a nossa sobrevivência do dia a dia pode impactar no nosso bem-estar. Então, com isso, pessoal, né, eu posso perguntar para você, mas qual a importância da saúde emocional para as pessoas, né? Bom, se nós pensarmos que no dia a dia, o nosso dia a dia é cheio de imprevistos e de situações que, na maioria das vezes, nós não controlamos, né? As pressões do trabalho, que apesar do trabalho que nós estamos exercendo online, na grande maioria das pessoas, o chamado home office, ele também traz pressões, né? A questão dos problemas em casa, né? Ou mesmo pessoas que parecem que no dia a dia, com os seus problemas, né, eles impactam também na nossa saúde emocional, porque acabam carregando para perto das relações os seus problemas, e aí, inevitavelmente, elas acabam testando a nossa paciência, né? E aí vão desde situações do dia a dia no trânsito, até mesmo a vida dentro do espaço organizacional. De qualquer maneira, pessoal, a gente tem que pensar da seguinte forma: se a saúde emocional está vinculada aos pensamentos, então como é que eu posso preservá-la? Temos que ter em mente, né, que tudo que passa no mundo real passa no nosso mundo também, né, no nosso mundo interno. E esse mundo interno ele é representado pelos nossos pensamentos. E aí, quando a gente fala de pensamentos, né, a gente inevitavelmente vai falar também sobre questões emocionais, porque eles nos causam, né, muitas emoções, e elas são inevitáveis no nosso dia a dia. E eu estou tentando estabelecer para vocês poderem entender que tudo está relacionado quando a gente fala do dia a dia, quando a gente fala do bem-estar, quando a gente fala do mundo externo, quando a gente fala do nosso mundo interno, representado por emoções, por sentimentos, pelos pensamentos, tudo está vinculado. Afinal de contas, todos os eventos que a gente sofre no dia a dia, inevitavelmente eles vão provocar reações. Essas reações são emocionais, essas relações são sentimentais e elas também nos provocam os pensamentos em relação a tudo isso. Algumas delas proporcionam uma sensação agradável. Então, algumas dessas situações que nos causam reações, elas são agradáveis, enquanto que outras não, causam mal-estar. Podemos chegar até com sintomas físicos, né? Quando a gente começa a perceber que a nossa situação, né, ou a nossa reação frente àquela situação é de extrema vulnerabilidade, então você pode ter dores de cabeça, náusea,
aceleração do batimento cardíaco e outras coisas mais, que são alterações fisiológicas em função das emoções. Por isso que, quando nós falamos de saúde emocional, nós também estamos vinculando a ela a nossa saúde física. Então, vejam quantas alterações fisiológicas são possíveis a partir de uma disfunção emocional. E aí eu trouxe para vocês 3 professores, né? 2 deles eu tive a honra de ser aluno, que é a Bock, o Furtado e a Teixeira, que eles vão falar exatamente dessa relação que se estabelece. Afinal de contas, existem ligações entre as emoções e o corpo físico, né? A psicossomática, que é uma área da psicologia, já trouxe vários experimentos e pesquisas mostrando o quanto nós estamos vinculados, né, às questões emocionais. E há sim, né, um efeito físico que pode chegar a refletir no efeito mental ou emocional, pois as funções das partes definem pelo conjunto, definem quem somos, né? Então, quando nós falamos de um efeito físico, vai afetar o nosso mental, consequentemente o nosso emocional, e inevitavelmente vai afetar o nosso conjunto, que é o nosso próprio corpo. A mente, cheia de ideias nocivas, atua como um estímulo criador de emoções que afetam o corpo de forma negativa. E aí não é só aquela célebre, né, frase de pensar positivo para vencer o dia. É ter uma vigilância sobre tudo que você realmente está olhando e pensando a respeito daquilo que você está vivendo. Isso pode sim gerar uma forma de adoecimento interno, né? Os males que se caracterizam como os transtornos psicológicos. Então, se a gente pensar nos vários adoecimentos que a gente tem hoje, né? Síndrome do pânico, depressão, agorafobia, transtorno de ansiedade e tantos outros, eles têm, na sua maioria dos casos, raízes emocionais que podem estar adormecidas ou reprimidas, mas que, por alguma razão, em algum momento do seu dia a dia, podem, infelizmente, serem acionados. Então, os professores Bock, Furtado e Teixeira, quando eles falam sobre essas ligações das emoções com o corpo físico, eles falam exatamente que as emoções necessitam ser gerenciadas com tranquilidade. Então, eu costumo brincar que aquilo que você vê no mundo é aquilo que você sente do mundo. Então, consequentemente, é uma preocupação que nós devemos ter até para nos afastar das doenças, né? Doenças essas que podem ser físicas. E aí, para que a gente possa realmente fazer uma distinção, afinal de contas, estamos falando de emoções, né? Mas qual a diferença de emoção e sentimento? Então, quando nós falamos de emoção, nós estamos falando de uma reação moral. Toda aquela trava moral que a gente tem e que é deparada, né, ou que é confrontada no dia a dia, ela, que pode ser psíquica ou física, ela, ao ser acionada, ela pode causar uma confusão de sentimentos, né? É aquela história, né? Quando você vê uma coisa errada sendo feita, o quanto aquilo impacta em você, que está habituado a ver aquilo de uma outra forma. E tudo isso deve ser pensado, né? Porque isso vai mobilizar sentimentos em você, que pode ser um sentimento de raiva naquele instante, ou mesmo de um sentimento de não conformismo, como pode, né? Infelizmente, a gente vê muitas coisas no cotidiano que são contrárias àquilo que acreditamos ser certos, né? E isso nos causa emoções, né? Situação, notícia, a própria televisão, né? Ela é uma fonte de informação que nos causa muitas emoções no dia a dia, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, onde as notícias que são vinculadas, na sua maioria, têm um caráter muito negativo, né? Haja visto, infelizmente, esse momento. Então, tudo isso faz com que o corpo se comporte tendo em conta esta reação, expressando, então, alterações respiratórias, circulatórias. Então, emoções muito fortes afetam o nosso fisiológico, né? Em outras palavras, pessoal, a reação química e neural que acontece quando o cérebro reage a algum tipo de estímulo externo. Tudo isso é entendido como emoção, diferentemente, né, dos sentimentos, né? Lembrando que o sentimento é uma resposta da emoção. Então, os sentimentos eles são um estado de ânimo que surge em relação aos estímulos externos. É a reação da reação, né? Eu tive uma reação emocional e ela me traz algum tipo de sentimento, sendo considerado a expressão mental da emoção. Por quê? Porque se a emoção ela traz o que a gente está chamando de uma alteração química neural, o sentimento é o estado de ânimo que vai ser vinculado
né, aos estímulos externos, mas que é uma expressão mental da emoção. Afinal de contas, então, de onde vêm esses sentimentos? Quando a emoção se processa no cérebro e a pessoa é consciente dela e do estado de humor que provoca em si mesma, ocorre um sentimento. Então, eu diria que nós devemos ficar atentos como nós sentimos as coisas, né? Mas principalmente como nós reagimos a tudo aquilo que nos é posto. Bom, o fato é que pela nossa individualidade, pode ser muito diferente de acordo com cada pessoa. E uma coisa normal, né, do dia a dia, que eu diria que é um erro cometido, é quando a gente espera que o outro, né, reaja a algo como nós reagiríamos. E não é bem assim. Então, às vezes, as coisas, elas nos espantam, né? Quando você vê alguém reagindo, às vezes de maneira muito fria a um evento que poderia ser um evento de muita comoção, ou vice-versa, né? Uma pessoa muito comovida com um evento que talvez não recaísse tanta emoção assim. De qualquer maneira, né? Sentimento e emoções, que são às vezes tratadas como sinônimos, elas não são, né? Então, como manter a saúde emocional diante de tantas variáveis incontroláveis do dia a dia? Bom, o fato é que precisamos entender que existe um componente essencial nesta relação, que são os nossos pensamentos. E aí, a psicologia cognitivista, que é uma psicologia, que é uma área da psicologia, uma área do conhecimento da psicologia, ela traz muitas pesquisas, né, que foi iniciada lá com um psicólogo chamado Aaron Beck, que depois deu, né, a sua filha deu continuidade a essas pesquisas, a Judith Beck, né, que fala exatamente disso, né, o quanto os pensamentos são responsáveis, né, por disfunções que nós causamos no nosso organismo. E aí, pessoal, só para tentar ilustrar um pouquinho, né, essa questão das distorções, porque até então nós estamos falando de pensamento em si, mas os pensamentos, se eles não forem controlados, se a gente não tiver uma preocupação com eles, eles podem trazer distorções. E essas distorções, né, é que vão fazer com que a nossa atuação no dia a dia, ou com as pessoas, ou mesmo com nós mesmos, podem causar adoecimento, seja nas relações, seja na vida pessoal, né? Então, algumas distorções que são possíveis, eu até trouxe aqui, né? A catastrofização, quando a gente olha para tudo na vida e sempre acha que é a pior situação do mundo, né? Tudo não vai dar certo, que são aqueles pensamentos nocivos, negativistas, que algumas pessoas carregam com si, e a gente olha para aquilo e fala assim, nossa, mas será que ela não percebe que aquilo ali pode ser diferente? Mas, infelizmente, é uma pessoa que trabalha com esse tipo de distorção, né? Nós temos outros, né, que é o raciocínio emocional, a emotização demais, presumir sentimentos, né, presumir que sentimentos são fatos, né? Então, eu sinto algo muito forte e aquilo torna-se uma verdade de tamanha para mim que eu, de repente, não consigo lidar com situações do dia a dia. Às vezes, uma expressão facial que um amigo nos traz, né? Não porque ele está olhando feio para nós, mas porque talvez ele esteja com dor, ou teve algum problema, ou está irritado com uma outra situação, e de repente eu trago aquilo para mim, e aquele sentimento passa a ser uma verdade para mim, né? Ele está com raiva de mim, ele está chateado comigo, né? Abstração seletiva, leitura mental, né? Infelizmente, essa leitura mental é uma coisa muito comum no dia a dia, as pessoas acharem que fulano, beltrano, cicrano. Então, vejam quantas distorções de pensamento, rotulação, né? Ah, aquela pessoa é chata, aquela pessoa não é legal, né? E aí, de repente, você vai conversar com a pessoa é incrível, é simpaticíssima. Então, distorções de pensamento podem comprometer a sua saúde emocional. E são coisas que, infelizmente, nós, no dia a dia, acabamos fazendo sem perceber e trazendo um sofrimento interno, um sofrimento desnecessário, né? A minimização, maximização, imperativos, né? Deveria, tenho que. Quando você começa a determinar demais a você, eu tenho que fazer isso, eu não posso deixar de fazer, né? Eu deveria ter feito aquilo e não fiz. Tudo isso vai impactando, porque são distorções do pensamento que vão comprometer a sua saúde emocional. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Por isso que eu coloquei, tenha controle sobre as distorções de pensamento. Um outro ponto, né? Embora tudo que se diz respeito ao passado
Porque também vivemos muito de coisas passadas, né? Na minha época, quando foi assim, não é mais assim. Então a gente trabalha muito com questões do passado ou reações bioquímicas do organismo. Quando isso está fora de controle, né? Infelizmente isso pode comprometer a nossa saúde emocional. Nós devemos ser donos dos nossos pensamentos, né? Aí vocês podem estar se questionando, professor, mas falar é fácil. Eu quero ver por isso em prática, né? Existem possibilidades, sim, só de pôr tudo isso em prática, né? Primeiro, você tendo noção que há distorções, como foi posta. Eu coloquei alguns exemplos, mas existem vários exemplos, né? A maneira como os indivíduos percebem e processam a realidade influenciará a maneira como eles se sentem e se comportam. Então, vejam que como você pensa o mundo é como você se comporta nele. Se os seus pensamentos, né, estiverem comprometidos, né, de alguma maneira com negativismo ou mesmo com distorções, necessariamente a sua ação será vinculada a isso. Então, às vezes, a sua ação frente a uma situação ou a alguém pode ser nociva para você e para a relação ou para esse alguém, né? Pensamentos nas fronteiras da consciência ocorrem espontânea e rapidamente. São uma interpretação imediata de qualquer situação. Isso, a teoria cognitivista trabalha bem, o quanto nós adoecemos por aquilo que pensamos, né? E, consequentemente, o quanto nós comprometemos a nossa saúde mental. Eu, no começo da minha fala, eu disse que eu vim, né, para falar justamente de saúde, né? Mas para manter a saúde, existe uma vigilância sobre situações ou formas de pensar que precisamos entender até para fazer a manutenção dessa saúde emocional. E uma coisa que nós precisamos ter em mente são os chamados pensamentos automáticos. Esses pensamentos são aqueles pensamentos que nós estamos condicionados a ter, né? E isso faz com que, de alguma maneira, né, a gente haja de uma maneira muito, às vezes, impulsiva ou até mesmo reativa, porque eles inevitavelmente vão acontecer, mas a gente precisa estar em constante vigilância, né? Como, por exemplo, as distorções que eu falei há pouco, elas podem se tornar pensamentos automáticos. E isso, né, causar adoecimento. Então vamos tentar estar sempre nos policiando, porque como diz aqui os autores, né, a maioria das pessoas não está imediatamente consciente da presença desses pensamentos automáticos, a não ser que estejam treinadas para monitorá-los e identificá-los. Então, o intuito da minha palestra hoje é alertar para alguns fatos da vida, né, da vida interna nossa, que desembocam no comprometimento da nossa saúde emocional, né? Se fala muito hoje em habilidades socioemocionais, né? Lá na nossa unidade em Campinas, nós estamos trabalhando, nós temos um grupo de trabalho em cima, né, do desenvolvimento de habilidades socioemocionais para com os nossos alunos. E essas habilidades socioemocionais, elas perpassam, né, por saber exatamente o que eu devo evitar. Uma das principais fontes de problemas na saúde, principalmente na saúde mental, são as distorções e os pensamentos automáticos. Eles são distintos do fluxo normal dos pensamentos, observáveis no raciocínio reflexível ou na livre associação. São geralmente aceitos como plausíveis. É aquele pensamento que vem de imediato e você acha que aquilo é a verdade. E você não se pergunta se aquilo de fato é a verdade ou não. Então, a princípio, as emoções geram sentimentos. Isso é fato. Podemos então reverter essa influência por meio de pensamentos? Sim, porque devemos ter em vigilância, né, a preocupação com as distorções do pensamento, mas também com os pensamentos automáticos que acabam sendo acionados e nós não percebemos. Assim, se mudamos a lente que usamos para enxergar uma determinada circunstância, seu impacto negativo pode ser cada vez menor. Então, eu sei que o dia a dia nos traz inúmeros desafios. E eu sei também que inúmeros intempéries acontecem no dia a dia que estão fora do nosso controle. Mas eu preciso me preocupar como eu reajo a isso, né? Porque dependendo da forma automatizada que eu estou reagindo às dificuldades do dia a dia, eu estou
treinando emoções negativas e, consequentemente, vão alterar a minha funcionalidade, né? O meu fisiológico, e com isso vou comprometer a minha saúde não só emocional, como também a minha saúde mental. Então, a mente, né, condicionados a mente a reagir de forma diferente às mesmas circunstâncias. Então, olhem, reavaliem se vocês, diante de uma situação, estão reagindo emocionalmente, né, de maneira adequada. O estímulo inicial é igual. Todas as dificuldades, elas vão estar ali. Então, o estímulo inicial, ele é igual. Mas o resultado pode ser distinto, ele pode ser diferente. Para manter uma saúde emocional, ou mesmo uma saúde mental, eu tenho que rever alguns conceitos do dia a dia, como eu estou reagindo ou como estou agindo diante de situações, né? Então, é necessário tirarmos nossas reações do piloto automático. Rever como eu estou reagindo às coisas do dia a dia, seja no escritório, seja com o meu amigo, né, de trabalho, seja em casa, com minha família, seja no trânsito, né? Apesar da gente saber que o trânsito está um pouco diminuído em função aí do distanciamento, do home office, mas de qualquer maneira, como estou reagindo a tudo isso? Identificando como as circunstâncias nos afetam e quais os pensamentos que vêm à nossa mente de imediato quando uma situação acontece. E aí, para isso, pessoal, é legal se a gente fizer um tipo de um exercício, né? Então, por uma semana, eu diria a vocês, até para vocês fazerem um mapeamento, para saber como vocês estão reagindo emocionalmente às várias circunstâncias do dia, eu desafiaria vocês, ao final da noite, né, pegar um caderninho e fazer algumas anotações, né, como, por exemplo, criar a situação. Você revisite o seu dia e veja uma situação onde você realmente ficou transtornado ou emocionalmente abalado. E descreva essa situação. Aqui o exemplo, né, que está posto é: um motorista me xingou no trânsito. Aí analise a sua emoção naquele momento, né? Nossa, eu fiquei irritado. E tente se lembrar o que você pensou naquele momento como reação. Se eu pudesse, daria uma bofetada na pessoa. Ao mapear isso, veja se você não está fazendo isso no automático, diariamente. Então, quando você anota ao final do dia, tem como você chegar numa conclusão. Eu preciso rever como estou reagindo às várias situações do dia a dia, porque estão me causando emoções que não são favoráveis e os pensamentos não estão alinhados, às vezes até com as minhas crenças. Então, nós devemos nos preocupar com isso, né? Não se recrimine também pelas emoções negativas, porque às vezes a gente se culpa muito, né? Nossa, eu não devia ter pensado mal daquela pessoa, eu não deveria ter desejado mal, né? A nossa condição humana acaba levando a esse tipo de reação. É lógico que revisitar, né? É lógico que rever seus conceitos é essencial, mas não comece pela culpabilidade ou pela culpabilização constante, né? Mas pense que é necessário mudar. Afinal de contas, o seu padrão de pensamento, né, ele não está alinhado, às vezes, até com as suas crenças, né? E isso passa a prejudicar você, gerando comportamentos inadequados. Muitas pessoas são muito defensivas, eu diria, né? Você fala algo para ela, ela já te responde de imediato, às vezes até como forma de defesa, né? Algumas são até agressivas na fala. Então, eu diria que são pessoas que precisam se revisitar, né? Ou visitar as emoções que estão sendo geradas ou que foram geradas no seu passado, para que aquele comportamento, às vezes, né, de ser tão arredio a uma situação, pode estar trazendo comportamentos inadequados à pessoa, né? Às vezes a pessoa passa a ser não-quista, né? E isso é ruim. Mas tudo isso em função do quê? Da linha de raciocínio, da linha de pensamento que foi construída e das emoções que estão sendo postas ali e que não estão sendo revisitadas para serem, eu diria, mudadas. Afinal de contas, os pensamentos controlam o nosso comportamento. Mas eu não preciso, mas eu posso controlar meus pensamentos antes que ele controle meu comportamento. Então, aceite a individualidade de cada um, cuidado, né? Afinal de contas, a outra pessoa não é você. Então, projetar-se no outro pode gerar emoções, né? Então, a vida gerada por emoções, ela tem que estar sempre sendo pensada
Afinal de contas, nós estamos falando de saúde emocional. Se você consegue, ou se você pensa na sua saúde física, né, a saúde emocional também é necessária. Nós já sabemos que uma das 8 ou 9 inteligências que foram mapeadas está entre elas a inteligência emocional, e é justamente essa inteligência que a gente precisa exercitar para ter saúde. Então, evite se projetar no outro, afinal de contas, o outro não é você, né? Cada um atuará diante de uma situação baseada no seu repertório de comportamento. Então, se você tem uma habilidade, o outro não tem, né? Não recrimine, auxilie, né? Controle a expectativa que você possui sobre as pessoas e não se compare. Afinal de contas, devemos respeitar a individualidade, e essa individualidade não precisa ser um problema para nós. Consequentemente, não sendo um problema, não vai trazer a mim reações emocionais que possam gerar, às vezes, um comportamento agressivo. Um outro ponto importante, né, que é o mundo real. Nós vivemos no mundo real. O nosso mundo real está doente, né? Ele está doente, ele está com inúmeras dificuldades, né? Se a gente pensar o quanto esse vírus trouxe para a nossa sociedade, nós temos desde o desemprego, mortes, né? Nós temos, às vezes, pessoas próximas a gente passando por necessidade financeira e até de alimentação. O mundo real está doente, né? Muitas frustrações irão impactar em nós. Então a gente precisa sim se preocupar com a nossa saúde emocional, tá sempre olhando, né, como eu estou reagindo, né? Infelizmente mesmo, eu posso dizer até com segurança de dados estatísticos, os consultórios de psiquiatria e psicologia nunca estiveram tão cheios, justamente porque há um mundo real adoecido, que está adoecendo as pessoas. Então, se preocupar com a saúde emocional é essencial. Então, nossas pessoas, muitas de nossas frustrações não são causadas pelas pessoas ou por circunstâncias, mas por nossas expectativas desse mundo. Temos um ideal de como os relacionamentos também deveriam ser, nossas relações com as pessoas, e isso, seja no ambiente de trabalho ou mesmo familiar, isso também, essa construção desse ideal pode ser um problema, né? Algumas dicas para que a gente possa se policiar, né? Tem um questionamento chamado questionamento socrático, que é justamente quando a gente liga esse automático dos pensamentos, né? A gente tem que se perguntar que evidências eu tenho de que ou que passa na minha mente, ou os meus medos têm algum fundamento. São questionamentos que a gente precisa, né? Principalmente pessoas que estão acometidas de algum tipo de adoecimento mental, como uma depressão, por exemplo. Muitos pensamentos são negativos, né? São catastróficos. Então, a gente ensina essas pessoas a se questionarem na veracidade daquele pensamento, que evidências, né, são contrárias àquilo que eu estou pensando. Existe uma explicação alternativa para isso, né? O que fulano diria sobre os meus medos? São pensamentos, são questionamentos que as pessoas podem se fazer justamente para tentar impactar esses pensamentos automáticos, distorções. Meus medos têm como base alguma prova real ou ocorrem porque eu tenho algum tipo de transtorno, como o caso obsessivo-compulsivo, né? O que mais é provável? Como a maioria das pessoas se comportam em situações semelhantes, né? Qual é a crença errônea que eu estou desenvolvendo a partir daquilo que eu estou vivenciando? Então, vejam quantas perguntas a gente pode se fazer para tentar fazer uma reeducação dos nossos pensamentos. E é justamente os pensamentos que vão nos auxiliar a controlar a emoção causada diante de uma situação. E ao controlar essa emoção, eu consigo manter uma saúde emocional melhor. Lembre-se que tudo que acontece no mundo real e quase nada funciona de acordo com as suas expectativas, nem baseadas em projeções idealizadas, construídas a partir de expectativas. Então, precisamos entender que o mundo real funciona independente das expectativas que a gente cria. Então, a gente tem que também tomar cuidado, ser mais realista, né? Dentro das metas que criamos para nós mesmos, ou das projeções que nós fazemos. Um outro, eu diria, ícone, né, de adoecimento emocional são as redes sociais, né? A gente vê muita coisa nas redes sociais, às vezes uma felicidade, né, exagerada nas redes sociais,
e aí você se projeta naquilo e começa a se questionar se a sua vida também não está ruim, porque a do outro parece ser mais feliz que a sua. Lembrando que as redes sociais, elas vendem essa felicidade, mas em alguns momentos da vida daquela pessoa que foi projetada numa foto, de fato ela estava feliz, mas aquilo não é uma constante, ela também usa uma senoide de altos e baixos, a gente precisa se preocupar. Então, fiquem atentos à questão da utilização de redes sociais, né? Adquira novos hábitos, afinal de contas, novos hábitos, né, favorecem a uma saúde emocional, né? Se você, de repente, costuma ir pelo mesmo caminho, faça um caminho diferente. Se você fazia uma coisa do mesmo jeito, tente fazer de outra forma, né? São coisas, são comportamentos que você pode ter para auxiliar na sua saúde emocional. Afinal de contas, você é responsável pela produção de serotonina, um dos hormônios da felicidade. Então, busque promover ou produzir mais serotonina, afinal de contas, vai lhe fazer bem. Agora, é lógico, né? Sejamos honestos com nós mesmos. Se de repente alguma coisa está além daquilo que eu estou suportando, busque ajuda, né? Existem inúmeros adoecimentos que são causados no nosso dia a dia, como depressão, ansiedade, a síndrome de burnout, que hoje ela é muito conhecida em função do momento que estamos vivendo. Então, não perca tempo, procure um especialista, né? Afinal de contas, quanto mais cedo você cuidar daquilo que está realmente lhe incomodando internamente, tirando a sua saúde emocional, tirando a sua paz, quanto mais cedo você cuidar daquilo, mais cedo você restabelece a sua saúde, né? Aqui eu trouxe só um perfil cognitivo ou, né, dos pensamentos que algumas doenças traz, mas apenas em caráter ilustrativo, né? Como disse, a intenção aqui é falar de saúde, mas é só um alerta, né? O depressivo ele vai ter uma visão negativa de si, dos outros, e aí tem alguns aqui episódios maníacos, comportamento suicida, ansiedade generalizada, fobia, pânico, estado paranoide, transtorno conversivo, obsessivo compulsivo, anorexia ou bulimia, né? Hipocondria, são todos pensamentos distorcidos ou um perfil cognitivo desses transtornos, né? E a gente tem que ficar em vigilância, porque afinal de contas, qualquer um desses daqui, todos os outros transtornos psiquiátricos, eles são horríveis, então vamos nos preocupar com ele, lembrando que são distorções cognitivas e é justamente no nosso cognitivo que a gente constrói a nossa saúde emocional. O pensamento saudável melhora o nosso humor, então procure pensar, né, de uma maneira melhorada, afinal de contas, facilita as relações profissionais e sociais do dia a dia, né, o pensamento saudável. É lógico que não dá para ser otimista o tempo, 100% do tempo, infelizmente, né, mas mesmo quando alguma coisa lhe ferir, quando alguma coisa lhe ferir, veja qual a sua reação, né, analise, veja se você não está sempre reagindo daquela maneira, veja se não é possível reagir de alguma outra forma, né? Tem uma frase do sábio Salomão que muito diz, que nos diz muito, que é: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, pense como você está vendo e sentindo o mundo ao seu redor. Afinal de contas, ninguém quer secar os ossos, né? Ninguém quer de fato adoecer. Resiliência, né? Resiliência é eu diria assim, a grande chave ou o grande remédio. Procure ser resiliente. É necessário ser resiliente nesse momento que estamos vivendo. É necessário ser resiliente com as relações, porque nós não sabemos o que o outro está passando. Então, quando você acredita na resiliência, tem até uma frasezinha que eu fiz questão de colocar aqui, né? Quando você exerce a sua resiliência, é possível, né, mudar várias formas de agir e de pensar. Afinal de contas, quando você assume a responsabilidade por suas escolhas, em todo beco, sem saída, existe uma passagem secreta. Acredite, né? Então, cuidado com a linha de pensamento que você tem construído no seu dia a dia, né? A psicologia, ela traz que a resiliência, né, ela ajuda, né, a sair, a fazer com que as pessoas saiam das suas adversidades de maneira mais forte, né? É a capacidade de cuidar de si mesmo, cuide de si mesmo, podendo desenvolver, sim, seus próprios talentos, apesar das adversidades. E um dos talentos que você pode desenvolver é uma habilidade socioemocional, é uma inteligência emocional, né? E lembre-se, pessoal,
A situação vivida cotidianamente, ela pode ser vista de várias formas. Cabe você ver se o gato está subindo ou está descendo. Então, vamos nos preocupar com isso, como estou vendo, né? Às vezes um fato que aparentemente é ruim, ele pode ser transformador, ele pode ser positivo, ele pode fazer com que eu me mobilize a melhorar a mim mesmo e aos outros no meu entorno. Então, escolha. Veja, o gato está subindo ou está descendo? É uma questão de escolha. Aqui algumas dicas, né, que a gente pode passar, né, para ter saúde emocional. É interessante que você planeje-se, prepare-se e cuide-se. Não tenha medo das mudanças. As mudanças, elas são necessárias e elas estão ali para que a gente cresça. Tire um tempo para desestressar. Então, curta seus filhos, curta sua esposa, seu marido, curta, se você é solteiro, seus amigos, curta a si mesmo, né? Cuide do seu corpo. Exercício físico sempre é bom, né? Ele compõe a saúde emocional e mental. Cultive sonhos e objetivos. Uma vida sem planejamento, uma vida sem objetivo se torna uma vida vazia. Conecte-se a outras pessoas, afinal de contas, é bom a gente estar próximo de quem a gente gosta, de quem a gente ama. E tome medidas preventivas diárias, né? Como essas que eu acabei de colocar, com vigilância dos pensamentos automáticos, distorções de pensamentos. Faça atividades prazerosas na sua vida. E por fim, pessoal, né, é possível perceber que para a manutenção da saúde emocional é preciso estar em vigilância com seus pensamentos, emoções e sentimentos. Afinal, tudo está relacionado à qualidade de vida que você quer se dar, ao bem-estar e ao equilíbrio da pessoa consigo e com o resto do mundo. Portanto, é muito importante entender os sinônimos do seu desequilíbrio, os sintomas dos seus desequilíbrios. Então, autovigilância é necessário, como eu estou trabalhando a minha emoção diante do mundo, né? E as suas complicações e a maneira de lidar com as possíveis adversidades do dia a dia. Elas vão acontecer, mas eu posso lidar com elas de forma diferente. Afinal, tudo pode dar certo, seja otimista. E eu deixo aqui para encerrar uma frase do Gandhi, que vem muito a calhar para este momento, né? Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Muito obrigado. Eu sou o professor Marcelo e agradeço imensamente o convite que me foi feito.